Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Está fraco, gente, está fraco. Não adianta que eu vou subir aqui 100 vezes e toda vez que vocês forem fracos, eu vou apertar vocês. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Isso aí. É que eu falo, gente. A gente se converter é um momento de alegria, né? Eu já falei aqui de público, eu fico triste, às vezes a gente dá testemunho, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro quando era no mundo, hoje sou crente. Não, agora que é o momento de alegria, agora que é o momento de felicidade, agora é o momento de transbordar, porque agora vocês estão no caminho certo. Agora vocês estão glorificando quem é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Gálatas 3, 28. Aproveitar que eu estou no culto, os pastores inflacionaram o negócio agora, estão fazendo a pregação no tablet, né? Aí obrigaram o Neandertal aqui a aderir isso também, né? Eu gosto de escrever, sentir o calo no dedo, o calo da caneta no dedo. Agora Gálatas 3, 28. Tema da mensagem: as diferenças que se completam. Como a nossa irmã colocou, complementares. E assim nós vamos decorrer sobre a palavra de Deus nesta noite. Todos encontraram, amém? E a palavra de Deus nos diz assim nesta noite: não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, te adoramos. Te louvamos pela tua permissão de estarmos com as portas abertas, de poder cultuar a um Deus maravilhoso. Te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco. Estamos aqui nesta noite para te honrar, para te prestar culto, e o Senhor tão bondosamente fala aos nossos corações. Pai, esvazia as nossas mentes, os nossos corações, para que não haja espaço para outro além de ti, Deus. Nos abençoe nesta noite grandemente, ó Pai, pois estamos aqui para te honrar. Não que seja uma troca, Senhor, mas pelo teu amor. Assim nós te oramos e te consagramos neste momento a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, vivemos numa sociedade marcada por divisões, né? Sejam elas culturais, sociais, raciais, econômicas, e até dentro da igreja. Porque até dentro da igreja a gente tem a capacidade de dividir. Embora não seja o correto, mas nós dentro da igreja, às vezes, nos colocamos como via de regra, como se a gente fosse o exemplo, quando o exemplo, na verdade, é Cristo, mas ninguém. E assim nós rotulamos, ou queremos que os demais sejam igual a nós, ou ajam como nós. Esse é o mais perigoso. Nós, assim como os outros, devemos exalar e olhar para Cristo. Minha vida não é exemplo para ninguém. Eu tento, claro, ser o melhor para Deus. Mas eu não sou receita de bolo para ninguém. Eu não sou manual de instrução. O manual de instrução está aqui, né? E a gente vive numa sociedade que cada vez as diferenças são gritantes e as diferenças são impostas a gente de uma forma grosseira e gritante. E nessa noite nós vamos ver e vamos olhar para nós e pensar e agir como nos portar diante dessa sociedade, diante desse turbilhão de coisas que entram por nossa goela abaixo, pelas nossas vistas abaixo. Como o cristão se porta, como a gente age, como a gente pensa, como a gente faz, né? É complicado. A gente, como igreja, nós temos que estar com as portas abertas e recebermos toda sorte de pessoas, independente de onde venham, de quem são, de como são. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E somos o espelho dele aqui na terra.
E através de nós que essas vidas serão encontradas, serão transformadas. Mas quem faz a boa obra é Ele. Nós somos só o canal condutor. Nós só, como diz a palavra, nós só participamos da grande comissão para direcionar essas pessoas. Amém? Meus amados, vocês estão preparados? Eu só separei um trecho, mas estejam preparados para a vigília, que quando eu pego o púlpito, vocês sabem que não tem hora para terminar, né? Brincadeira, gente. Meus amados, muitos enxergam a diferença como uma ameaça, né? Mas quando Deus criou a diferença, Ele criou perfeito, porque as diferenças estão nas complementações, né? Se nós lermos 1 Coríntios 12, a gente vai ver as partes do corpo. E as partes do corpo elas não são iguais, elas são diferentes. A mão é diferente do pé, o braço é diferente da perna, a cabeça é diferente do tronco, e assim por diante, cada órgão nosso. E junto, eles fazem esse corpo perfeito e ajustado. Imagina se o nosso corpo fosse todo igual. Suponhamos que a nossa mão fosse igual ao pé, como a gente pegaria o copo? Ou se o pé fosse igual à mão, como é que nós andaríamos? Né? Deus é perfeito em tudo. E assim Ele fez cada um de nós, sua criação, a sua imagem e semelhança, como eu falei aqui no início. Né? Lindos. Só vejo pessoas lindas aqui, porque são imagem e semelhança de Deus. E vocês são lindos mesmo. Estou falando de coração para vocês. Povo lindo de Deus. Paulo escreve nessa época para combater o legalismo e reafirmar que em Cristo nossa identidade principal é o que nos separa dos demais, não as nossas diferenças, mas é o que nos une, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo as diferenças não se anulam, elas se completam. E isso a gente tem que enxergar, né? Não sei, eu participei muito tempo de um grupo de motociclista, Esquadrão de Cristo, lá na Paraíba, né? E eu não uso tatuagem. Eu particularmente não gosto, não tenho nada contra a quem usa, mas eu não era bem visto. Eu era chamado de pele pelada, né? Complicado isso. Eu militar, cabelo reto, sem tatuagem, sem nada, mas era um lugar que precisavam de Cristo. E eu vou ser sincero, no primeiro momento de fora, eu olhei e falei, o que eu vou fazer ali, cara? Eu sou cartesiano, sou engessado, né? Pô, os caras de cabelo grande, brinco, não sei o quê. Mas, meus amados, quando eu começava a orar, que tu via um cara daquele, às vezes com 2 metros de altura, todo tatuado, com piercing, com tatuagem no rosto, que começava a chorar, você via o poder de Deus ali agindo. Você via que precisa ser feito. E às vezes a diferença que eu tinha para ele, que me separava dele, impedia que eu fizesse isso. E isso nos impede hoje. Nós temos que estar preparados, eu já falei isso aqui. A nossa igreja é a igreja missionária e a gente faz muito trabalho aí fora. E a gente tem que estar preparado para receber todas as pessoas e conduzir essas pessoas ao caminho de Cristo, mesmo sendo diferente de nós. Eu paguei minha língua, eu realmente falei que eu jamais entraria no presídio, e essa igreja me levou a presídio por 2 vezes. E foi os dias mais felizes da minha vida. Talvez um trabalho pesado ali feito, você sai pesado, né? Imagine um ambiente de prisão, né? Mas as pessoas ali abertas para o Evangelho de Cristo, isso faz uma diferença muito grande. Mas imagina se só existisse eu e a minha verdade, como eu tive por toda a minha vida, que não entraria no presídio. Como aquelas vidas seriam encontradas? Como aquelas vidas seriam transformadas? E hoje, no contexto de Terceira Igreja Batista, somos nós. Se nós estamos pregando dentro do presídio, a gente está pronto para receber, acolher, cuidar
olhar e entender. E o mais difícil, como Cristo, não olhar para trás, e sim olhar para frente. E nós temos que tirar a máscara de cristãos perfeitos. Ver pecado em todo mundo e não ver pecado em nós. Talvez eu não roubo ou não mate, mas outros pecados eu cometo. Então é a mesma coisa, gente. Então a gente não pode se colocar com a via de regra, ou como a gente fala nas Forças Armadas, com o sarrafo muito lá no alto. Né? Tudo que é muito alto, a queda também é grande. Né? E isso nós temos que entender. E às vezes a nossa via de regra, o nosso modelo, o nosso estereótipo de ser ou achar que somos o exemplo, a gente afasta as pessoas. E isso na igreja não pode acontecer. Eu fiz um trabalho no seminário, hoje o nosso trabalho é mais evangelizar pessoas que estão desviadas do que pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus. Porque as pessoas desviadas viveram aqui, escutaram a palavra de Deus e refutam a gente dentro da palavra. Né? Mas uma frase eu tenho para essas pessoas: se vocês entraram por pessoas e vocês saíram por pessoas, vocês fizeram o caminho errado. Nós temos que ensinar essas pessoas e nós temos que vir para cá por Cristo e permanecer por Cristo. Ponto. Quem vem por mim ou vem por quem quer que seja, vem errado. Venha por Cristo, que jamais você vai se decepcionar. Né? Todo mundo sabe aqui, eu vejo sempre o lado bom da coisa. Tomo pancada direto. Né? Mas fico feliz, porque eu vejo a Cristo. Se eu não ver a Cristo, eu desisto até de ser pastor. Eu desisto até de pregar. Né? Porque Cristo enxerga todos sem pecado. E quem sou eu para condenar? Será que nós, na nossa convicção, no nosso saber, no nosso entendimento, na nossa via de regra, no nosso manual, nós teríamos salvo o ladrão da cruz? No último minuto de vida dele? No último suspiro de vida dele? Ele foi salvo por Cristo. Alguém duvida disso? Não, a palavra de Deus fala. Então nós não podemos duvidar. Será que o nosso conceito salvaria aquele ladrão da cruz? Diga a vocês que não. Mas quando a gente não salva o ladrão da cruz, a gente anula tudo que Jesus fez. A gente anula todo o sacrifício vicário de Jesus. É difícil, meus amados, olhar para todo mundo sem pecado. Principalmente quando a pessoa quer te passar para trás, que é o pior, né? Você sendo lesado, você sendo passado para trás, mas olhar para aquela pessoa com amor, né? Mas esse é o mundo que nós vivemos. Nós não fomos feitos para cá. Nós fomos feitos para a vida eterna com Cristo, com Deus, né? E para lá nós queremos ir. E se nós queremos ir para lá, ter a vida eterna, viver com Deus, aqui nós temos que começar, pelo menos, a espelhar o que nós vamos fazer lá. Se eu não quero servir a Cristo, se eu não quero adorar a Deus, se eu não quero louvar, eu quero fazer o que é no céu. Me diga. Se eu não quero converter pessoas, se eu não quero cuidar de pessoas, eu quero o quê? Eu posso querer outra coisa. É, não é verdade? No contexto de Gálatas, eles enfrentavam a influência judaizante que criava classes espirituais. Paulo afirma que a salvação não depende de etnia, status sociais ou gêneros. Todos têm valor igual diante de Deus. Né? Mas a gente vê muitas igrejas hoje separando status. Né? As primeiras filas, os primeiros bancos, as primeiras pessoas, os membros com dízimo mais alto, e assim por aí fazem. Né? Graças a Deus, eu louvo a Deus porque isso acontece aqui. E creio que nunca acontecerá. Eu tenho fé em Deus que nunca acontecerá isso. Né? Mas assim como naquela época, hoje se repete.
Talvez a gente não separe classes sociais, talvez a gente não separe etnias, mas a gente separa as pessoas que a gente acha conveniente. E nós temos que nos relacionarmos com todos. Não estou falando para todo mundo ter intimidade, não, porque intimidade é algo bem particular, eu sei disso, né? Nós somos irmãos. E um pelo outro aqui, pelo menos os que estão reunidos aqui, nós teríamos que dar a vida, independente de qualquer coisa, um pelo outro. Porque assim Deus fez. Mas é uma coisa difícil que eu estou narrando aqui. É algo impensável. Mas eu tenho que dar a vida pelo meu irmão. Eu tenho que dar a vida para que ele seja salvo, para que ele alcance a salvação, para que ele se mantenha salvo. E tenho que usar das ferramentas que Deus me capacita para que ele não se perca. E assim manter a fé dele e a minha fé. Em Cristo as diferenças não definem o valor. Como fala aqui em Gálatas 8:28, não há judeu nem grego. Judeus e gentios tinham histórias diferentes, culturas e leis diferentes, né? Talvez o momento que a gente nasceu, o lugar que a gente veio, por exemplo, o Leonardo falou aqui, né? Vários lugares. No Rio a gente tem uma forma de viver, São Paulo tem outra, Bahia tem outra, Paraná tem outra, né? E assim a gente acha que é o nosso mundo, mas o mundo é global. Não estou falando para a gente assimilar o que está lá fora, trazer para a igreja e adaptar, não. Isso eu sou totalmente contra. Eu estou falando para a gente entender o contexto de cada um e dentro daquilo ali conseguir trabalhar com as diversas pessoas. A multidiversidade, a falha, né, às vezes pode se transformar numa excelente qualidade daquela pessoa, né? Quem fez liderança comigo aqui me escutou falar. Vai ter pessoas que vão escrever uma página por dia de um livro, uma pessoa que escreve um livro por dia. Cada uma tem seu igual valor. E a gente tem que trabalhar com cada uma de forma a extrair o melhor, né? Se Deus extrai o melhor da gente, nós temos que procurar extrair o melhor dos demais, de quem está à nossa volta. Eu falo isso porque a responsabilidade de cuidar, de evangelizar, não é só dos pastores desta igreja. Não é só do pastor Elias, do pastor Cláudio, minha, do Azés e do Leonardo. É de cada um de vocês. Talvez o irmão que conversa com vocês fale uma particularidade ou revele um segredo tão profundo dele com vocês, mas não tem coragem de trazer para a gente. E vocês são os líderes naquele momento, vocês são os pastores daquela pessoa naquele momento. E vocês têm que cuidar daquela pessoa no momento. Ah, pastor, mas eu sou membro da igreja, eu nunca pedi essa responsabilidade. Filho, você não pediu, mas Deus mandou. E para quem você vai dizer não? Para mim? Fala para ele. Fala para Deus, não quero não. Imagine, né? Em Cristo ninguém é superior, ninguém é inferior. A unidade cristã vem da uniformidade. Ou melhor, a unidade cristã não vem da uniformidade, mas da redenção comum. Volto a falar, nós somos diferentes. Se fôssemos todos iguais, né? Imagina se todos vocês fossem iguais a mim. Corpo, vocês vão ser feios pra caramba, né? Mas imagina, né? Todo mundo igual ao Franklin, né? Não ia ter graça, né? Não dava certo. Por isso que nós somos diferentes. Uns são mais alegres, uns são mais sorridentes, outros são mais introspectivos, outros mais extrovertidos. Mas isso é natural do ser humano, isso completa. Isso completa o que é igreja. Somos nós aqui nesta noite. Né? Quando a gente termina o culto, a gente vai lá para fora, está rolando um cafezinho, os grupos reunidos, todo mundo falando, um conversa com o outro, e vamos interagindo ali. Ou quando temos um problema, como aconteceu recentemente, a irmã
Miriam até colocou no grupo mais restrito, né? Tantos nós, da igreja, que estamos enfermos, né? Começamos a levantar um clamor. Eu confesso, eu não gosto de interagir muito em grupo. Eu respondo, mas não gosto, né? Eu acho o grupo de WhatsApp muito impessoal. As letras não dizem ou não demonstram o que você fala ou o que você escuta. O tom da voz é diferente. Então eu prefiro orar, né? Fiquem certos que cada um que bota ali um pedido de oração, eu posso estar no trabalho, né? Há um amigo meu aqui do trabalho que me conhece, que várias vezes já entrou na minha sala e estava ali orando. Ele segura, dá um tempinho, depois ele entra, né? E assim eu faço, né? Encontro um lugar e assim vou orar. São meus irmãos que estão precisando de auxílio. São meus irmãos que estão precisando de socorro. E eu vou ali fazer. Talvez eu não possa fazer nada naquele momento, mas orar eu posso. Interceder eu posso, porque Deus pode mais do que eu. Eu não posso estar com a pessoa, mas Deus pode estar. Eu não posso tirar a doença, mas Deus pode. E assim vamos fazendo, né? Isso é unidade. Diferentes pessoas orando em prol de um. Isso é unidade cristã. Isso é inconformidade conformada em prol de uma vida, em prol de uma saúde de alguém. Assim somos nós. E assim somos, é como devemos caminhar perante o Senhor. Nós somos uma igreja formada por diversos membros. Não somos clube. Não jogamos com a mesma camisa, né? Nós somos voltados e formados de diversos membros em prol de um só Criador, um só cabeça, que é Cristo Jesus. Em Cristo as diferenças não são eliminadas, mas redimidas. Como diz o texto, não há servo nem livre. Paulo não diz que as categorias sociais deixam de existir, mas que não determinam dignidade espiritual. Eu ter ou não ter, eu sou mais ou menos importante. Eu ser ou não ser, eu sou mais ou menos importante. Seja dentro da igreja, ou seja para Deus principalmente. Para Deus somos todos iguais, né? E nós não temos que colocar essa escada, esse degrau. O púlpito facilita para que nós, pregadores, conseguimos ver a igreja ampla. Mas quando a gente desce, o olhar é na mesma direção, mesma altura. Por mais que tenhamos diferença de altura, mas somos todos iguais. Porque Deus nos enxerga assim. Não é porque eu sou pastor que eu sou mais especial que ninguém. Eu sou como qualquer um de vocês, buscando e conquistando a salvação a cada dia. Querendo adorar esse Deus que me salvou. Querendo tentar, não que seja necessário isso, devolver a Deus o que Ele me deu. Essa alegria de dizer que sou crente. Por isso que eu brinco com vocês aqui, que eu não cumprimento, que nós temos que ser alegres por ser crentes. Nós temos que ser alegres por sermos servos de Deus. Porque não existe lugar melhor para estar. Não existe momento nenhum. Acho que eu já comentei aqui, quando eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador, eu acho que eu passei uns 4 ou 5 domingos, toda semana me lá na frente, né? Toda semana me lá na frente. Até que o pastor falou um dia, você já foi salvo já, filho, não precisa vir mais não. Mas aqui eu dava alegria. O primeiro amor frutificava, floria, e a alegria estava ali comigo, né? E nós temos que buscar renovar isso a cada dia. Porque a gente se distancia, meus amados. A gente se distancia de Deus. Não porque a gente queira, às vezes, porque a gente é envolto nos nossos percalços dia a dia que nos afastam, né? Se a gente não tiver maturidade, não tiver a compreensão de eu preciso de Deus. Quantas vezes pela manhã nós não oramos, saímos de casa, chegamos no trabalho e a gente vai pensar, poxa, nem agradecer o Senhor pela minha noite dormida,
nem agradeci o Senhor pelo meu pisar no chão. Né? Eu não estou falando de ninguém, não, estou falando de mim. Acontece comigo. Ô pastor, isso acontece com você? Eu vou mentir para vocês? Não vou. Acontece. Acordo em cima da hora, pulo dentro da roupa, subo na moto, chego no trabalho. Eita, já fiz tanta coisa sem agradecer ao meu Deus. Mas Ele está comigo. O bom é isso, né? Que o filho com crise de amnésia esquece, mas ele não esquece, né? Aí que ele vai lembrar: ô rapaz, cadê? Eu quero conversar contigo, eu quero te escutar, né? Que a gente vai orar, né? E ele é tão bom que ele nos chama, né? Ele não invade, ele chama: eu quero te escutar. E a gente percebe quando a gente está em falta com Deus ou deixou de cumprir algo que agrada a Deus. A gente sabe perfeitamente. Meus amados, Deus não nos chamou para competir, mas sim para cooperar. Não é quem é mais crente, quem converte mais, quem prega mais, quem louva mais. Não. É para cooperar um com os outros. Para que no dia que nós formos chamados, não sei, a gente conjectura, a gente imagina, né? Uma fila para entrar no céu, eu poder ver o Gabriel, poder ver o João, poder ver o Elias, eu poder estar lá também, né? E ver cada um dos rostos aqui, né? E a gente vai ver que cumprimos o que era certo, fizemos o que era certo, e a graça de Deus nunca se afastou de nós, que é o principal. O que leva à salvação não é nada do que a gente faz, afinal de contas. É a graça de Deus, única e perfeita. E será muito bom a gente conjecturando, se a gente estiver na fila, encontrar um outro: opa, você está aqui. Espero que não tenha aquele comentário: cadê aquele irmãozinho? Não está aqui não? Deve estar em outro lugar. Mas isso é brincadeira. Em Cristo as diferenças se completam na missão. Como fala em Gálatas 3:28, nem homem, nem mulher. Algumas versões vão falar nem macho, nem fêmeas. Homens e mulheres possuem distinções criadas por Deus, mas de igual valor para o chamado. Não existe importância entre homem e mulher. Eu não quero entrar numa briga com as mulheres, não, pelo amor de Deus. Né? Somos todos iguais, né? Perante ao Senhor. Temos a mesma importância. A mesma palavra que salva sai do homem ou sai da mulher. A mesma palavra que multiplica sai do homem ou sai da mulher. Então somos iguais perante o Senhor. Não há diferença. Não há diferença entre rico e pobre. Não há diferença entre criança e adulto. Ao contrário, quando a gente olha para uma criança e vê a criança sendo criada dentro da igreja, é algo que dá prazer. Eu tenho uma imensa alegria em ver as crianças correndo por aqui, brincando. Isso me dá uma alegria tremenda, vocês não têm ideia. Não sei se estou meio emotivo que você é avô agora, né? Isso às vezes vai batendo. Mas não, eu sempre gostei disso. Né? Eu sempre gostei disso. Crianças, quando a gente vê crianças sendo criadas na igreja, quando a gente vê essas crianças se desenvolverem para jovens e adolescentes, depois jovens adultos ali, se manterem no caminho do Senhor, é uma alegria tremenda. Né? Quando eu vejo João, Gabriel aqui, né, os demais jovens na igreja, é motivo de alegria. Porque, meus amados, eu levei 26 anos para me converter. Eu andei por esse mundão lá fora. Na minha época já não tinha boa coisa, imagina hoje. Hoje está muito mais fácil o caminho da perdição. E hoje o inimigo não se mascara não, ele fala direto. Né? E as pessoas cada vez mais se perdem. E é muito, mas muito fácil se perder. Muito fácil mesmo. Né? Porque às vezes você se corrompe dentro da palavra. Porque o diabo é astuto. A gente pode estudar a Bíblia. Eu passei 4 anos no seminário estudando Bíblia.
De Gênesis a Apocalipse, Apocalipse voltando para Gênesis, né? Mas o diabo conhece a Bíblia desde a eternidade, então ele conhece muito mais a palavra do que qualquer um de nós. Ele tentou a Cristo com a própria palavra. Está escrito. E assim foi feito. Mas assim Jesus refutou, né? Então nós temos que estar atentos e temos que estar alertas, né, a tudo. A obra de Deus avança quando cada um que exerce seu papel com humildade e se submete a Cristo. E é isso que nós temos que fazer. A unidade em Cristo não apaga a identidade nossa, né? O fato de nós termos nos convertidos, né? A gente não virou chato, a gente não virou intrujão, a gente não virou triste, a gente não virou sem graça, a gente virou servo de Deus. Continua sendo a pessoa extrovertida, brincalhona, né? Eu tenho meu perfil, mas a pessoa não muda. A única coisa que Cristo, ou melhor, a melhor coisa que Cristo habita naquela pessoa a partir daquele momento da conversão. E nós temos que entender, a pessoa se converte, ela vem do mundo, ela vem para a igreja, mas vem com os trejeitos, vem com os vícios. E Deus vai tirar no momento oportuno cada uma daquela. É igual casco de barco, casco de navio, não sei quem já viu. Cria-se umas obras vivas que a gente fala, né? Mariscos que grudam, né? No casco. O navio, quanto mais tem aquilo, menor ele desenvolve velocidade, porque ele causa rastro, né? E quando ele vai para o dia que a gente limpa todo ele fica limpo e o casco volta a desenvolver a velocidade dele original. Aquilo arrasta. E assim somos nós, crentes. E assim somos nós que estamos na igreja, vamos receber as pessoas dessa forma. Temos que limpar aquelas cracas, temos que tirar aqueles mariscos, né? Mas não colocando a minha vida como regra para aquela vida. Eu tenho que colocar Cristo como regra. O que eu faço, eu deixo de fazer, o modo que eu me comporto, o que eu faço, o compromisso que eu tenho, eu não posso impedir ou obrigar o próximo a ser igual a mim. Se eu passo 10 horas na igreja, amém. Se o irmão só passa 2 horas, mas nas 2 horas dele, ele consegue desenvolver um bom trabalho, ele consegue ali fazer o trabalho que converte vidas, que seja sadio, amém também. Eu não posso rotular as pessoas. E isso é o principal de nós cristãos. A gente tem que parar de olhar para o lado, parar de olhar defeitos e olhar para Cristo. A gente vai viver melhor e vai desenvolver melhor o nosso trabalho. A unidade nasce de onde? Nasce da cruz. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Assim fala o final do versículo de Gálatas 8:28. A cruz derruba muros, a cruz cura preconceitos, a cruz transforma diferenças em ponte. Como eu falei aqui, se eu nunca tivesse andado no meio de um motociclista, como é que eu saberia que aquelas pessoas precisam de Deus também, são alvos do Senhor? Se não andasse em presídio, como é que eu iria saber que aquelas pessoas precisam de Cristo e Cristo quer que elas sejam salvas? Assim como o Cavan, você não anda no meio ali, não anda no meio dos viciados, mas sim das pessoas que querem ali uma nova vida, né? Se eu não estou ali, como é que eu sei? E Cristo nos leva para isso. Cristo nos prepara para isso. Quantos nós temos pessoas diferentes no trabalho? Sejam por classe social, por gênero, por cor, por que seja. Acho que demais. Se a gente for citar aqui, a gente passa a noite toda. E a gente tem que lidar com essas pessoas. E às vezes no trabalho nós temos a capacidade de lidar com essas pessoas. Mas quando chega na igreja, a gente vira o super crente e rotula os demais. A partir de hoje, Deus fala, acabem com isso.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que Cristo está falando para a gente. E se Ele não vê pecado em nós não podemos ver pecado nos outros. Se Ele não vê limitações em nós não podemos ver limitação nos outros. E pior, enfatizar os defeitos e as limitações dos outros. Não, nós temos que entender, incentivar e trabalhar com a limitação de cada um. Meus amados, notem que a nossa igreja vem sendo conduzida com crescimento. E com crescimento vem pessoas. E vindo pessoas, vem pessoas de diversos tipos, de diversas crenças, tentando se converter e conhecer esse Cristo que nós conhecemos, que nós temos intimidade, que nós temos vivência. Amém? E nós temos que ser os canais que levam essas pessoas a conhecerem esse Cristo e criar intimidade com esse Cristo que nós temos. Como eu falei aqui no início, tem que ser aquele glória a Deus com fervor, com vontade, com adoração, né? Examine seu coração. Você valoriza pessoas diferentes? Essa é a primeira pergunta. A gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe. Mas às vezes a gente convive com essas pessoas, mas o que a gente faz por essas pessoas, sendo servo de Deus? Sabendo que para Deus todas as pessoas são importantes. Sabendo que para Deus o ladrão da cruz foi salvo no último instante de vida. E nós, às vezes, olhamos para aquela vida e achamos, não, isso não tem salvação. Não vou perder o meu tempo orando, nem intercedendo. Olha, é a pergunta que Deus nos faz nesta noite. Às vezes a pessoa não quer escutar de Cristo, se você for pregar, a pessoa não quer escutar, realmente acontece isso. Mas nada impede de que você ore para que Cristo se manifeste naquela vida. Qual a tua limitação? O que te impede de lidar com pessoas diferentes? O que te impede de entender a diferença daquela pessoa, de entender que ela está numa cegueira momentânea, mas que ela precisa de Cristo, assim como nós precisamos? Você valoriza as pessoas diferentes ou se afasta delas? Como cristão, eu digo que a gente não pode se afastar. Talvez se manter à distância com segurança, mas orar e interceder sempre. Porque esse é o nosso objetivo. A gente sabe a capacidade do nosso Deus. A gente sabe o que Deus fez por nós. E se eu tenho essa alegria, se eu tenho essa salvação, eu quero isso para o próximo. Quantas vezes em manhã de oração aqui no domingo, eu vejo irmãs orando por pessoas no trabalho que não conhecem a Cristo. E ela faz o certo. Ela pode não estar convivendo, ela convive no meio, pois é o trabalho. Né? Ela tem que conviver com aquela pessoa. Mas qual a ferramenta que ela tem? É orar, é pedir a Deus para interceder sobre aquela vida, porque ela sabe quem pode. Talvez ela não possa fazer, talvez ela não consiga pregar, porque a pessoa não quer escutar, mas a oração dela, direcionada a Cristo, pode muitas coisas. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Assim diz a palavra. Na família, igreja, sociedade, onde há divisão, Deus nos chama para reconciliação. Sempre. Onde há diferença, Deus nos chama para complementação. Se há diferença, tem um cristão ali, a gente tem que ser o ponto final. Claro, não estou falando para os irmãos se meterem em tudo quanto é embate, não. Brigarem com todo mundo, não. Mas orando, intercedendo, buscando a presença de Deus, seja naquele lugar ou naquele momento. Meus amados, finalizando, Deus não criou um corpo com membros iguais. Ele criou um corpo onde cada diferença tem seu propósito. Não é assim que a gente vê a igreja?
Que a gente esteja com os ouvidos, olhos atentos para escutar e para enxergar o teu mover a qualquer momento, em qualquer lugar. Pai, que a gente possa ser o teu instrumento em qualquer lugar, Pai. Que a gente possa ser a tua ferramenta, Senhor, para consertar a vida que o Senhor nos direcionar. Deus, se até hoje nós não fizemos certo, nós te pedimos perdão e pedimos que daqui para frente nós possamos fazer o certo conforme o teu querer, Deus. Dispersa sobre nós, ó Pai, o teu dom, a tua maravilha, Senhor, a tua vontade de salvar vidas, ó Pai, a tua vontade de salvar pessoas, a tua vontade de converter corações, ó Pai, que seja a nossa vontade, Deus. Pai, que a nossa meta de 110 membros se multiplique por 2, sejam 220, e multiplique por mais 2, que sejam 440, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Assim nós choramos. Abençoa cada coração nesta noite. Cada coração que está aqui que se completa, Senhor. Cada coração que te busca, Senhor. Cada coração que entende que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o nosso único ser Salvador. Sem ti não somos nada, Deus. Sem ti nós não conseguimos nem abrir os olhos pela manhã. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoa as nossas vidas, ó Pai. E continua fazendo em nós a tua boa obra, Senhor. Assim nós choramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.